amanhecer da história, um nome ressoa com mistério. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era esse homem? Por que sua história, tão breve nas Escrituras, carrega tanto peso? A Bíblia, livro eterno, revela-o em fragmentos. Mas cada fragmento brilha com significado profundo. Era o tempo de Abrão, o patriarca chamado por Deus. Um homem de fé, escolhido para ser pai de nações. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20, Melquisedeque surge. Ele aparece como um raio de luz em meio a um mundo de conflitos. Abrão havia lutado contra reis poderosos. Ele resgatara seu sobrinho Ló, capturado em uma guerra. E então, no vale de Sidim, Melquisedeque vem ao encontro de Abrão. Rei de Salém, ele traz pão e vinho. Sacerdote do Deus Altíssimo, ele levanta suas mãos. Ele abençoa Abrão com palavras solenes. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos em tuas mãos. Abrão, o grande patriarca, inclina-se diante dele. Em reverência, oferece-lhe o dízimo de tudo o que possuía. Porque Abrão, chamado diretamente por Deus, honra esse rei. Quem era Melquisedeque para receber tal respeito? Seu nome significa Rei de Justiça. Salém, sua cidade, significa paz. Salém, dizem os estudiosos, era a antiga Jerusalém, uma cidade sagrada que séculos depois seria o coração de Israel. Melquisedeque reinava ali, em um tempo antes dos reis de Israel. Mas ele não era apenas um rei, ele era também sacerdote. Um sacerdote sem genealogia conhecida. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18, a Bíblia é clara. Melquisedeque é chamado sacerdote do Deus Altíssimo. El Elyon, em hebraico, o nome do Criador Supremo. Em um mundo politeísta, onde reis adoravam deuses pagãos, Melquisedeque servia ao único Deus verdadeiro. Seu sacerdócio era único, diferente de qualquer outro. Naquele tempo, reis e sacerdotes raramente eram a mesma pessoa. Os reis governavam com poder, os sacerdotes intercediam com sacrifícios. Mas Melquisedeque unia ambos os papéis. Ele governava com justiça e intercedia com santidade. Seu pão e vinho oferecidos a Abrão eram mais que um gesto. O pão e o vinho carregam um simbolismo eterno. Para os cristãos, apontam para a ceia do Senhor, a comunhão que Jesus instituiu, séculos depois. No livro de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28, Jesus parte o pão e oferece o vinho. Símbolos de seu corpo e sangue, entregues por todos. Melquisedeque, com seus dons, parece ecoar essa verdade. Mas quem era Melquisedeque, realmente? A Bíblia silencia sobre sua origem. Sem pai, sem mãe, sem genealogia registrada, sem princípio de dias, nem fim de vida, ele surge, abençoa e desaparece. Um enigma envolto em santidade. Alguns acreditam que Melquisedeque era um rei cananeu, um servo fiel do Deus verdadeiro em meio a nações pagãs. Outros, nas tradições judaicas, sugerem que ele era Sem, filho de Noé. Sem, sobrevivente do dilúvio, teria vivido até os dias de Abrão. O livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 10 a 11, mostra a longevidade de Sem. Mas a Bíblia não confirma essa conexão. O mistério de Melquisedeque não termina em Gênesis. Séculos depois, ele reaparece em uma profecia, no livro de Salmos, capítulo 110, versículo 4. Davi escreve: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, rei e profeta, aponta para um sacerdócio eterno. Quem é esse sacerdote prometido? A resposta está no Novo Testamento,
No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 6, a profecia ecoa: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus revela que Melquisedeque é mais que um homem. Ele é um tipo, uma figura do Messias. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 3, o autor explica: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele encontrou Abrão e o abençoou, sem genealogia, sem início ou fim registrados. Semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Seu sacerdócio é único, eterno, perfeito. Desculpe a pausa no vídeo, mas preciso da sua ajuda, agora, para manter o canal Coluna Sagrada vivo. Cada inscrição, cada like e cada clique no sininho faz uma diferença enorme e direta, para continuarmos trazendo conteúdo bíblico de qualidade para você. Não custa nada, é rápido, é gratuito, mas para nós é fundamental. Com o seu apoio, o Coluna Sagrada consegue alcançar mais pessoas, espalhar a palavra e continuar produzindo vídeos que inspiram, ensinam e tocam corações. Muito obrigado por fazer parte dessa missão. E agora, sem mais demora, continuamos com o vídeo. Os sacerdotes levitas, descendentes de Arão, eram diferentes. No livro de Levítico, capítulo 21, versículos 10 a 15, suas regras são claras. Eles precisavam de linhagem pura. Nasceram, serviram, morreram. Seus sacrifícios eram repetidos, ano após ano. Mas Melquisedeque não pertencia à tribo de Levi. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 11, uma pergunta surge: se o sacerdócio levítico fosse perfeito, por que a necessidade de outro? Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Este novo sacerdote traz uma aliança melhor, uma aliança de graça, não de lei. Cristo, o Messias, é esse sacerdote eterno. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 17, está escrito: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Diferente dos levitas, ele não oferece sacrifícios repetidos. Seu sacrifício, único na cruz, foi suficiente. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, lemos: Ele é capaz de salvar para sempre aqueles que se aproximam de Deus, porque vive eternamente para interceder por eles. Melquisedeque, com seu sacerdócio eterno, aponta para Cristo, um rei de justiça, um rei de paz. Mas o que significa ser rei de justiça? Justiça na Bíblia é mais que cumprir leis. É viver em harmonia com a vontade de Deus. Melquisedeque, como rei de Salém, governava com essa justiça. E como sacerdote, ele intercedia pelo povo. Salém, a cidade da paz, era um oásis em um mundo de guerras. No tempo de Abrão, reis lutavam por poder e terras. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 1 a 12, vemos essas batalhas. Mas Melquisedeque não aparece como guerreiro. Ele traz paz, bênçãos, comunhão. Nas tradições judaicas, Melquisedeque é um símbolo de santidade. Alguns rabinos o viam como um guardião da fé verdadeira. Outros acreditavam que ele ensinou Abrão sobre o Deus Altíssimo. No Talmud, há menções de Salém como um lugar sagrado. Jerusalém, dizem, carrega o legado de Melquisedeque. No cristianismo, ele é um prenúncio de Cristo. Seu pão e vinho ecoam a ceia do Senhor. Seu sacerdócio eterno reflete o ministério de Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 12, vemos a perfeição de Cristo. Ele entrou no santuário celestial com seu próprio sangue, uma oferta que purifica para sempre. Por que Melquisedeque é tão importante? Porque ele conecta o antigo com o novo. Ele une a fé de Abrão à promessa do Messias. Seu pão e vinho são um sinal de aliança. Sua bênção a Abrão é um eco da graça divina. Mas o mistério permanece. Era Melquisedeque apenas um homem? Ou uma manifestação divina, uma teofania?
Alguns cristãos creem que ele era o próprio Cristo antes de sua encarnação. Outros veem-no como um servo fiel escolhido por Deus. A Bíblia não responde diretamente. Esse silêncio é, em si, um convite à reflexão. Melquisedeque não precisa de uma genealogia. Sua história não depende de ancestrais. Ele é definido por sua relação com o Deus Altíssimo. Sua vida aponta para algo maior. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 3, lemos novamente: semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Essa semelhança é o cerne de sua história. Melquisedeque não é o foco final. Ele aponta para Jesus, o verdadeiro rei e sacerdote. E assim, a história de Melquisedeque ressoa. Um rei que trouxe paz em um mundo de guerras. Um sacerdote que abençoou o Pai das Nações. Um símbolo do Messias, que traria salvação eterna. Sua vida, breve nas Escrituras, é um eco da eternidade. O que aprendemos com Melquisedeque? Que a justiça e a paz caminham juntas, que o sacerdócio de Deus é eterno, que as promessas de Deus se cumprem. De Abrão a Cristo, a história de Melquisedeque nos guia. Ele permanece um mistério, mas um mistério sagrado. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Sua bênção a Abrão ainda ecoa. Sua história, pequena, mas poderosa, nos leva a Cristo. E Cristo, o sacerdote eterno, nos leva ao Pai.